A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas jovens, que tem como título Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos tratando o tema Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E hoje, lição de número 6, estaremos comentando a lição Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. O texto principal está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Resumo da lição. Servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 8 ao versículo de número 16. Na lição passada, como os irmãos que estão nos acompanhando e você que está a ouvir-nos pela primeira vez, poderá assistir e ouvir a nossa última aula. Nós falamos sobre as qualificações e os critérios para o exercício da liderança local em uma igreja, ou seja, a função que era denominada pelo ofício de presbítero ou bispo ou ancião. 3 palavras diferentes para falar da mesma função, do mesmo ofício eclesiástico. Nesta lição, nós estaremos tratando do outro ofício que existia no modelo primitivo. Na lição passada, nós até comentamos também sobre isso. Na igreja primitiva, existia apenas 2 ofícios. Era o ofício do líder local, chamado de presbítero, ou bispo, ou ancião, e os diáconos, que foram instituídos para servir às mesas. Nós vamos falar disso mais à frente. O que nós devemos, em princípio, já entender é que a função do diácono ela vai surgir dentro de um contexto de necessidade que a igreja estava vivendo em Jerusalém. E que necessidade é essa? A necessidade era que a igreja começou a crescer. No primeiro sermão de Pedro, a palavra de Deus fala que 3.000 almas se agregaram, quase 3.000 almas, depois quase 5.000 almas. Então, fazendo a soma, daria aproximadamente 8.000 pessoas. Para os discípulos, que até este princípio de liderança existiam 12. É claro que existiam os irmãos, irmãos que eu falo não consanguíneos, mas irmãos na fé. Mas até este momento não se tinha estabelecido em muitos lugares igrejas. E o que acontecia? Os próprios discípulos, o que eles faziam? Iam orar na sinagoga. Pedro era um dos tais, João era um dos tais. Então surge uma necessidade dentro da igreja, que é a expansão da instituição que agora viria a fazer parte da igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja que nós estamos falando assim, os cristãos começam de fato a se desligar da religião judaica, porque até esse momento eles ainda estavam indo ao templo, à sinagoga. Mas quando a igreja cresce, as pessoas estão ouvindo a palavra e se convertendo a Cristo, a igreja cresce. Quando a igreja está crescendo, meu irmão, é estabelecido líderes locais, ou seja, isso fica bem claro quando lemos o livro de Atos e percebemos a instituição que os apóstolos faziam dessas igrejas nas diversas localidades
por onde eles iam. E essa é uma das funções daquele que tem o dom ministerial de apóstolo. Falo de dom, não ofício, porque apóstolo é um dom ministerial. Então ele tem essa influência, essa capacidade dada pelo Espírito Santo de fundar igreja. E dentro dessas igrejas locais há os líderes, os pastores locais, que chamavam-se na época da era primitiva, do cristianismo primitivo, bispo ancião ou presbítero. Pois bem, essas pessoas eram incumbidas de ensinar. Essas pessoas eram incumbidas, meu irmão, de trazer o conhecimento, trazer a luz, de iluminar a mente das pessoas para que o Espírito Santo viesse agir, para que elas compreendessem o plano de salvação que foi efetuado e consumado com a morte de Cristo no Calvário. Então, diante deste fato, a igreja agora começa a passar por uma dificuldade, é o que nós estávamos falando anteriormente. Como surgiu este ofício de diácono? Surgiu de uma necessidade da igreja primitiva. Por quê? Porque começou a ter-se uma desavença. E que desavença era? Era entre os judeus que falavam língua grega e os judeus que falavam língua aramaica. Então, os judeus que falavam língua aramaica estavam tendo mais privilégio do que os judeus que falavam língua grega, que na verdade eram as viúvas. Eram as viúvas. Por isso a gente fala as viúvas de língua grega e as viúvas de língua aramaica. E essa desavença, por que acontecia essa desavença? Porque as viúvas de língua grega era que não habitou o seu tempo todo, ou seja, sua vida não foi em Jerusalém, mas em outras localidades. E isso é o que explica o grande número de viúvas que existia ali em Jerusalém, na igreja primitiva. Por quê? Porque muitas dessas famílias, quando estavam distante da sua terra e quando estava perto de chegar aos fins de seus dias, eles mudavam-se para a sua localidade onde nasceram para ser sepultados junto com seus pais. Então, os últimos dias de vida das famílias dos judeus que não viviam em Jerusalém era regressar a Jerusalém e viver seus últimos dias na sua terra natal. Daí se percebe o grande número de viúvas. E era justamente essas viúvas que eram discriminadas pelas viúvas de fala aramaica, que eram os judeus, vamos falar na linguagem que nós falamos hoje, raiz. O judeu que nasceu em Jerusalém permaneceu em Jerusalém. A língua aramaica foi herdada do cativeiro de Judá, porque quando o povo é levado por Nabucodonosor e se espalha pela face da terra, eles adquirem a linguagem, perdem, no caso, o seu idioma natural, o seu vernáculo natural, que era o hebraico. Então, muitos judeus não falavam hebraico, mas falavam aramaico, que era a língua recorrente na época de Cristo. Inclusive, Cristo e seus discípulos provavelmente falavam aramaico, que era a língua corrente em Israel na época. E os judeus que não eram nativos tinham a sua fala grega, falavam grego, ou seja, eles se helenizaram, conforme nós explicamos anteriormente. Então, este é o primeiro subtópico que o autor fala, a origem dos diáconos. A origem do diácono foi justamente por essa necessidade que os apóstolos perceberam que eles não estavam dando conta do trabalho. Observe, meu irmão, que na igreja ninguém faz tudo só. É o que o texto bíblico nos mostra, o que a lição está nos mostrando, que existe a delegação de funções, como aconteceu. Os apóstolos viram que não dariam conta de todas as atribuições que a igreja requereria deles. Então eles delegam funções, ou seja, escolhem 7 pessoas. Embora o texto ali em Atos não fale de diácono, mas o termo diaconia quer servir, porque o que é ser diácono? É servir. O que é ser ministro? É servo. Ou seja, então ali estava sendo instituído assim, porque as funções que os diáconos naquela época estavam exercendo era de auxiliar o pastor local da igreja. Por isso o autor vai falar sobre esse duplo ministério, que era o ofício do líder local, que é presbítero, bispo ou ancião,
e o do diácono. Era o duplo ministério que existia na época da igreja primitiva. Nesse primeiro ponto também o autor vai falar do que nós já comentamos no início, os bispos ou ancião, ou presbítero e os diáconos, que foram instituídos nas igrejas, ou seja, eram pessoas que não tinham trabalho itinerante, eram pessoas que serviam a igreja local. O ancião, o presbítero ou bispo era o que era responsável pelo ensino da palavra, pela instrução, e claro, teria que ter um tempo para dedicar-se à oração. Já os diáconos, é claro, deveriam orar, sim, mas eles não tinham a incumbência de ensinar. Até nessa lista que nós estamos estudando no livro de 1 Timóteo, deixa isso bem claro, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não coloca essa instrução para os diáconos, ou seja, de ensinar a palavra, mas quanto aos bispos, presbítero, ancião, cabe essa incumbência. Então essa é a diferença básica entre os dois ofícios. O diácono, ele não tem em si essa incumbência, não é esse o propósito do seu ministério, da sua função, do seu ofício ministerial. A sua função é de servir as mesas, ou seja, tem uma função de auxiliar os apóstolos, enquanto os apóstolos vão se dedicar à palavra, estudo da palavra, ensinamento, discipulado, eles vão fazer os trabalhos que o apóstolo não poderia fazer. Os apóstolos, no caso, quando eu falo aqui, é aquelas pessoas que exerciam o ministério local, o pastor local, vamos falar assim. Não o apóstolo, mas o pastor local da igreja. Então, essa é a diferença determinante que o autor vai colocar aqui. Enquanto o bispo, o ancião ou presbítero, como nós estamos falando, tinha essa incumbência primordial, que era pregar e ensinar a palavra para a igreja. Já os diáconos não. Tinha mais uma tarefa de atuação na área administrativa. Fazendo tipo o quê, meu irmão? Fazendo o quê? Arrecadação de finanças e donativos para quê? Para assistência aos necessitados, que eram as viúvas e os órfãos, ou seja, tinha um trabalho mais administrativo à frente à igreja. E o autor prossegue falando que quando Paulo lista as qualificações dos presbíteros, ele fala que da mesma sorte os diáconos, ou seja, ele usa um termo para indicar o padrão que se espera deles, ou seja, o padrão que se espera do que vai exercer o ofício de diácono é o mesmo padrão, porque a régua, vamos falar assim, de Deus, ela é alta. Paulo está dizendo, ó, da mesma sorte que os presbíteros têm que ter essas qualificações, vocês também têm que ter tais qualificações. E começa a listar as qualificações que os diáconos têm que ter. Então ele começa a falar, isso tudo está no texto bíblico. Ele fala que os diáconos eles têm que ser honestos. O que é honestidade? Honestidade é alguém olhar para você e não ter o que falar de mal, é ser reto, é ser íntegro, honesto, ou seja, uma pessoa que tem boa reputação, uma pessoa que as pessoas olham e de fato acreditam em você, aquela pessoa que muitas vezes não precisa que dê o recibo para você, porque ela confia em você. Ela não tem desconfiança em você, porque ela conhece a sua integridade moral. Isso é honestidade. Ele cumpre com suas obrigações. Não de língua dobre, o autor também fala. Não de língua dobre, meu irmão. É aquela pessoa, uma pessoa de língua dobre é uma pessoa que fala uma coisa aqui, chega lá na frente, ele está falando totalmente ao contrário do que falou aqui. É igual cobra. Cobra não tem a língua dividida, língua dobre, duas línguas, como se fosse duas línguas. Ele está dizendo, o diácono ele tem que ser uma pessoa que fale aqui e chegue ali, não mude a conversa, mas fale a mesma coisa, ou seja pessoa de palavra. O apóstolo Paulo está dizendo, tem que ser pessoa de palavra. Não pessoa de ficar de enganação, porque isso é um enganador, que fala uma coisa aqui, lá na frente fala outra e depois está falando outra. É uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala que o diácono ele não deve ser de língua dobre, não dados a muito vinho, ou seja, o apóstolo Paulo aqui está falando, não dados a glutonaria, não dados a
coisas que o mundo faz, ou seja, porque alguns intérpretes aqui querem justificar o uso de bebida alcoólica usando esse texto. Olha, Paulo está dizendo aqui, ó, é não dados a muito vinho, é não dado a muito vinho, a pouquinho você pode, não. O apóstolo Paulo não está falando disso, porque senão ele traria em contradição ao que ele escreveu, que fala, não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E lá em Provérbios, a palavra de Deus nos fala que no muito olhar do vinho você pode ser agarrado. E agarrado em que sentido? Ser picado como uma picada de cobra. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que tudo tem que ser feito na moderação. E esse vinho que ele está falando aqui certamente não é o vinho fermentado que tem o teor alcoólico. Não. E isso é em todo sentido, meu irmão. Por que eu falo em todo sentido? Porque o crente ele deve ser, meu irmão, ter uma disciplina consciente. O que é disciplina consciente? É comer de forma regrada, sem usar de olho grande, como nós falamos na nossa linguagem popular, que é a famosa glutonaria, e não ficar como os pagãos fazem. E os pagãos fazem o quê? Bebem 1, 2, 3, 4, 5. São assim. O ser humano é assim. O ser humano aqui. Só basta ver umas festas aí que tem aí que fazem da cidade, coloca um bolo gigante. O bolo dá para todo mundo comer. Mas o que é que eles fazem? Cada uma daquelas pessoas querem pegar o maior pedaço para levar para casa. E no final das contas, o que é destruído de bolo daria para alimentar tantas e tantas pessoas. Porque é o ser humano. É o ser humano. É como o Paulo está se dizendo, olha, só pega a medida que você vai comer. Toma a medida certa, ou seja, bebe o teu suco na medida certa. Não precisa ser extravagante. Aí fala, não cobiçoso de torpe ganância. Não cobiçoso de torpe ganância, meu irmão, aqui já está falando de tudo, ou seja, da ganância. E hoje tem os mercadores da fé, que usam a instituição para arrecadar dinheiros para os seus próprios benefícios, ou seja, para angariar para si. E são pessoas ricas, influentes na sociedade. Mas a palavra de Deus fala que o princípio ali, ó, o ofício mais básico que existia, porque na verdade existia só dois na igreja primitiva. O ofício mais simples, que era o do diaconato, fala, olha, não seja cobiçosos de torpe ganância. Não seja, porque isso é coisa do mundo. Mas vocês não. Guarda o ministério da fé em uma pura consciência. Ou seja, deite e durma tranquilamente. Não tenha consciência pesada. E como é que faz para não ter a consciência pesada? É seguir aqui, meu irmão, o que está preconizado na palavra de Deus. Isso aqui são qualificações para a separação de pessoas para exercer o diaconato. Tem que ser pessoas honestas, pessoas que não sejam de língua dobre, que tenham compromisso com o que fala e fale a verdade, não seja enganador. Pessoas que são regradas, vivem do seu pão costumeiro, não fica nas muitas ganâncias, não tem por obsessão usar a igreja para se tornar rico, mas de falar a verdade de Deus para que as pessoas se alimentem da palavra. E fazendo isso, meu irmão, ele vai dormir tranquilamente. Porque fazendo todas essas coisas, certamente o ministério da fé está sendo guardado em sua vida. E isso com pura consciência vai deitar no seu travesseiro e dormir tranquilo. Porque sabe que está fazendo a obra conforme está estabelecido na palavra de Deus. Mas Paulo não para por aqui. Ele fala, e também sejam provados. E provado aqui, meu irmão, não é fazer prova não, tá? Não é fazer uma faculdade teológica e fazer prova e se formar teólogo, fazer o curso básico, médio, bacharel e agora já fui provado. Não. Não é isso não. O provado aqui, meu irmão, é a igreja ver que de fato você tem as qualificações necessárias para ser o diácono, ou seja, exercer o ofício ministerial. Por isso Paulo está escrevendo e fala, olha, ele tem que primeiro ser provado.
para depois servir, se for irrepreensível. Porque se ele for provado e não for irrepreensível, está fora do rol, não está dentro das qualificações exigidas. Não está. E o autor vai prosseguindo falando, e vai falando da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Algumas pessoas acreditam, é uma das visões que tem, que Paulo aqui está falando de diaconisas, porque está usando o termo diaconia para as mulheres, mas o termo diaconia no Novo Testamento, muitas vezes ele é usado, mas não está se referindo ao ofício. E o que a gente percebe nesse texto bíblico, tanto seu contexto imediato quanto imediato, está falando dos diáconos. E possivelmente, que é a visão mais aceita, essas mulheres que o apóstolo Paulo aqui cita neste texto bíblico, talvez sejam as mulheres dos diáconos. Porque o ministério ele é exercido sim pelo homem, o diácono, vamos falar assim, que é o homem, mas a sua companheira é a sua ajudadora, adjuntora, ou seja, está ao lado. Não só as qualificações do diácono devem ser observadas, mas as qualificações, ou seja, os propósitos da sua esposa, ou seja, é o que o Paulo está falando aqui, que as mulheres, elas também, as mulheres do diácono, ela tem que ser honesta, ela não tem que ser maldizente, deve ser sóbrias e fiéis em tudo. Isso é uma recomendação simples, por quê? Porque é o que Paulo vai prosseguir lá na frente agora explicando, que os diáconos ele tem que ser marido de uma mulher só, porque existia poligamia naquela época e não era permitido ao homem que ter duas mulheres, porque estava acontecendo a migração, na verdade, vamos falar assim, da antiga aliança para a nova, e muitos judeus que estavam se convertendo tinham duas, três mulheres. E Paulo, quando vai preconizar sobre as qualificações que devem ter o diácono, ele fala que tem que ser marido de uma mulher só. E o marido de uma mulher só aqui, meu irmão, não só está falando das pessoas que eram adeptas à poligamia à época da convenção, mas também ao divorciado, ou seja, o homem que abandonou uma mulher por algum motivo que não esteja preconizado na palavra de Deus, ele está desqualificado para exercer o ministério diaconal. Por quê? Porque a Bíblia fala aqui que tem que ser marido de uma mulher só. O homem que se separou da sua esposa e se casou com outra, ele não é marido de uma mulher só. A exceção só cabe naqueles casos específicos de divórcio que foi permitido por Cristo, está preconizado nas Sagradas Escrituras e por Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, se não for por traição, prostituição, ou se o ímpio, o descrente, abandona o crente. Nesses três casos, certamente, o homem está liberado para o exercício do ministério diaconal. Então, o diácono ele tem que ser marido de uma mulher só. E essa mulher, conforme falei anteriormente, ela tem que ser honesta, não maldizente, tem que ser fiel em tudo e sóbria. E que governem bem seus filhos e suas casas. O primeiro ministério que Deus dá para o homem é o governo de sua casa. Até porque a primeira instituição criada por Deus não foi a igreja, mas foi a família. Deus cria o homem e a mulher e fala para eles crescerem e se expandirem sobre a terra. Ou seja, Deus estabelece família. Por isso a família, meu irmão, ela vem primeiro que a igreja. Porque quando a família vai bem, a igreja vai bem. É uma consequência natural. Mas as igrejas estão desestruturadas. Porque pessoas preferem ter o cargo, ter o ofício e estar em um lugar de honra perante os irmãos, mas sua casa desandando, não alinhada com o que está preconizado na palavra de Deus e fora das qualificações que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá aos discípulos aqui, no caso desse caso aqui é Timóteo, quando fosse estabelecer
o ofício diaconal, que governem bem seus filhos e suas próprias casas. Tem que ter, meu irmão, o domínio sobre o seu lar, o governo sobre o seu lar. Porque ele está sendo colocado como chefe, como cabeça, como líder do seu lar. Porque aqueles que servirem bem como diácono, eles vão adquirir para si uma boa posição e muita confiança na fé em que há em Jesus. E como é que ele vai alcançar isso? Fazendo o que está preconizado na palavra de Deus, preenchendo todos os requisitos. Por quê? Porque ele preenchendo todos esses requisitos, certamente ele está alinhado com o que a palavra de Deus ensina, com o que a palavra de Deus preconiza, porque ele está servindo bem. Está servindo bem. Observe, meu irmão, que dentre essas qualificações, ela tem que ser algo contínuo e permanente. É honesto só uma vez? Não, é honesto sempre. É não de língua dobre só em um mês, em alguns momentos? Não, sempre. É autocontínuo e progressivo. Contínuo e progressivo, porque se ele fizer isso, vai adquirir uma boa posição. Posição aqui não é ascensão, não, é crescer, não. Como algumas pessoas entendem, acha que dentro do ministério da igreja acontece as escadinhas, é uma hierarquia. Não é hierarquia, irmão. Não é hierarquia. Uma pessoa pode ser um membro e do nada no sentido pular, no caso, nesse sentido que algumas pessoas entendem de escadinha, e ser consagrada a presbítero. Isso não tem impedimento na palavra de Deus. A gente fala do nada, mas não é do nada não, porque ele tem todas as qualificações necessárias. E para os irmãos entender que isso não é escadinha, como é usado normalmente na Assembleia de Deus. Auxiliar, oficial, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Como se fossem escadinhas, posições hierárquicas dentro da estrutura ministerial. Isso não é bíblico, não tem fundamentação bíblica. E muitas igrejas não utilizam o método de escadinha, ou seja, a separação para o ministério ela pode acontecer de forma independente. A pessoa pode sair da sua posição de diácono e já ser consagrado pastor. Isso não tem problema. E se isso acontecer, meu irmão, na sua igreja ou em outra igreja, não se ache que aconteceu um pulo. Não. É algo que deveria ser natural. E, na verdade, muitas vezes não é, porque é tratado como hierarquia. Como se o evangelista fosse maior do que o presbítero maior que o diácono. No reino de Deus, essas posições são invertidas, se você imaginar que isso é como uma forma de escadinha, porque quanto mais o ofício requer responsabilidade, mais aquela pessoa está para servir a igreja. Está para servir o diácono, serve nas necessidades básicas ali, nas formas administrativas. Hoje, vamos falar hoje, possivelmente é o que chega primeiro e sai por último na igreja, porque é o que abre, é o que fecha, é o que recolhe os santos dízimos e as ofertas, é o que auxilia as pessoas ali na gerência de recebimento dos visitantes. Acima deles, se formos pensar por escadinha, está os presbíteros, os evangelistas, que já nessa escadinha invertida está mais abaixo. Por quê? Porque ele já tem que servir não só aqueles que os diáconos já servem, mas agora ele tem que servir também os diáconos. Porque a função dele, o ofício dele, abarca mais pessoas dentro da congregação. Então, essa escadinha que muitas vezes está na mentalidade das pessoas, se de fato ela existisse, e se de fato ela usasse de forma clara a sua eficiência, ela seria invertida. Então, o seu pastor local, meu irmão, ele tem que ser o mais servo de todos, porque ele serve a toda a igreja. Aí vamos supor, o dirigente
da escola dominical, ele serve todos os professores e alunos. Por quê? Porque ele está numa função que tem mais pessoas sobre a sua asa. O professor da escola dominical, ele serve aos alunos. Observe que o membro congregado, meu irmão, nesse sentido de escadinha, ele está no topo dessa escadinha, porque a escadinha não é invertida, eu estou falando. Então ele está no topo. Por quê? Porque ele é servido por todos. Vamos falar de escola dominical. O aluno, ele é servido pelo professor. Esse aluno é servido também pelo dirigente da escola dominical. Esse aluno também, ele é servido pelo pastor da igreja local. Observe só, então é como é invertida. É invertida. O professor serve o aluno. O dirigente serve o professor e o aluno. O pastor local serve o professor, o aluno e o dirigente. E se tiver superintendente, o superintendente. Ou seja, é invertida. Então, nessa lição, meus irmãos, lição simples para entendermos. Vale frisar as qualificações necessárias para o exercício do diaconato. Por isso eu citei um por um dessas qualificações para os irmãos compreenderem e entenderem. E fazendo isto, nós abarcamos toda a lição 6 dos jovens, que fala sobre a lição 6, qualidades pessoais essenciais para os diáconos. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.